vai sofrer uma grande adversidade. Mas esse navio quer ser destruído. Vamos se preparando. O homem interior, preparando o homem interior. Mas fica tranquilo. Ninguém deste navio vai morrer. Aí Paulo já começa, o homem interior de Paulo já começa agora a mudar a fé. E aqueles outros estavam lá. De repente eles saíram e a Bíblia diz que em alto mar surgiu um dos maiores ventos, tempestade que existe no mundo, o tal do Eurocilão, e aí o navio começou a sofrer a adversidade juntamente com todos que estavam ali. Todos estavam perplexos, sofrendo, e aí Paulo sai lá do porão, cheio do Espírito Santo, porque Deus, ele segue de vista. E quando nós sofremos a adversidade, Deus está nos servindo perto. Às vezes nós nem sabemos. E aqui nós sabemos das adversidades que nós já sofremos. Nós já sabemos das adversidades que nós sofremos. E nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Porque o Espírito Santo, ele nem percebeu. E aí está lá a adversidade batendo. E aí vem o Espírito Santo e dá força. E aí eu vim falando, como é que era possível? E Paulo vai subir naquele navio, todos já perplexos com aquele navio se batendo sobre as ondas, e Paulo vai dizer, ei, podem ficar tranquilos. Eu estava lá no porão. E o Espírito Santo de Deus me visitou lá no porão. E Deus me disse que este navio vai até afundar, mas nenhum de nós vai morrer. O Espírito Santo me disse que todos nós chegaremos firmes em terra. É forte, porque todos estão vendo cada vez mais o vento batendo. Cada vez mais o vento batendo. E aí chega alguém, e a Bíblia diz que aí vem o chefe do navio. O que é que esse homem entende de navio para estar falando isso aí? É a pergunta que não devia calar. Mas era o Espírito Santo que estava cuidando. Era o Espírito Santo. Quer falar alguma coisa, Hugo? Eu tenho que pegar aqui. A pastora Dilson desligou uma da internet. Aí tem que pegar uma parede. Então, irmão, a verdade foi que o navio realmente se quebrou, o navio foi parar no fundo do mar, mas todos aqueles foram salvos, chegaram na ilha. Todos chegaram em terra firme. Por quê? Porque Deus guarda. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Paulo. Então, as adversidades. Poderia Paulo estar naquele navio ali e ele falar, não, Deus tem uma promessa comigo. Deus tem promessa de me levar para Roma. Aí eu estou aqui agora dentro desse navio, vou afundar agora aqui. Que promessa é essa? Mas Paulo foi a testemunha, né? Foi a testemunha de um grande milagre. Segundo Coríntios, no
deixa aberto aí, irmão, que eu abri bastante. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Carlinhos. Porque não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Você vê que o que Paulo está dizendo aqui, ó, é que nós não devemos ignorar essas adversidades. Essas adversidades tanto acontecem comigo, com o Zé, com o João, com o Milton, com todos. Ela pode acontecer com todos e a qualquer momento. A qualquer momento, essa adversidade, ela poderá nos abater, chegar até nós. Mas nós temos uma certeza, igual Paulo diz aqui. Paulo diz aqui, ó, que ele chegou, né, de modo até que da vida nós desesperamos. Nesse dia aqui, Paulo está dizendo que até a vida, falando agora, nós perdeu a vida. Agora já era mesmo. Né? E essa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos de sobremaneira agravados mais do que podíamos. Foi uma coisa tão grande que eles perceberam que aquilo ali não suportariam. Não era coisa de se suportar. Foi uma adversidade muito grande que sobreveio, né, sobre eles. Mas eles saíram, né? Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Chegou a ponto deles entenderem essa adversidade, que a sentença realmente ali era de morte, para que não confiássemos em nós, né, mas em Deus, que ressuscita até os mortos. Então, as adversidades, tem horas que ela vem, e a gente olha e a gente fala, dessa daí eu não vou escapar não. Dessa aí eu não vou escapar. Quando eu lembro agora disso daqui, que não vai escapar, irmão, quando eu estava internado, eu vi que foi uma coisa que eu falei assim, não, dessa vez é para quem é para ir embora mesmo. Não vai ter jeito. Porque antes que eu entrava ali, né, eu estava vendo a notícia dos amigos que tinham comigo, pessoas daqui, pessoas conhecidas, e lá dentro da UTI, aí é que eu estava vendo mesmo, a pessoa morrer. Falei, não, essa vida aqui é o final. Mas mesmo assim, eu pensava assim, e daí a pouco eu estava falando com Deus. Deus, me dá vitória. Me dá vitória. Me dá vitória. Eu quero sair dessa, Deus. Eu quero sair dessa. E aí no final eu saí. Mas é o Espírito Santo que faz isso. É Deus que faz isso. E aqui também Paulo está dizendo. Nós achamos que era o final, era terminar, mas acabou e nós saímos tranquilos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante. Não, 16, vamos lá. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, glória que Deus não se transforma de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um filho eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque os que se veem são temporários, e
Graças a você não vence na guerra. Então Paulo está nos alertando para a gente não desfalecer. E esse é o intuito dessa lição. De nós não desfalecermos e alertar que as adversidades desfavoráveis da nossa vida, ela chega para todo crente. Não tem crente grande, não tem crente pequeno. Ela chega e ela vai chegar a um instante da nossa vida. Mas o intuito dessa lição, Marinaldo, é dizer para nós: olha, você não desfaleça. Ó crente, não desfaleça quando a adversidade chegar, porque ela vai chegar. E ela chega para machucar. Não há necessidade de nós ficar perguntando: mas por que está acontecendo isso comigo? Na minha casa, na minha família, eu sirvo a Deus. E acontecer isso aqui, isso é uma adversidade. Isso é um momento difícil que acontece na nossa vida, Manuel. Que vai chegar para mim, vai chegar para você, para ela, para ele. Mas o que a Bíblia nos alerta é para nós não desfalecermos. Não desfalecermos. Por quê? Por que nós não devemos desfalecer? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, essa tribulação, ela vai passar. Ela vai chegar, mas ela vai passar. É muito rápido. Por isso que não há necessidade de nós desesperarmos. Esquecemos que temos um Deus. Esquecemos que quem está em nós, dentro de nós, é o Espírito Santo, porque nós vamos morar nisso. Então essa tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, né? E não atentando nós para as coisas que se veem, não atente para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, só que nós não vemos a coroa de vitória que Jesus disse que estaria preparando para todo crente fiel. Porque as que se veem são temporais, mas as que não veem, elas são eternas. Então que nós não venhamos desfalecer. Esse é o intuito dessa lição, é nos alertar para que nós venhamos, ao deparar, eu já deparei, você já deparou, outro está se deparando com uma grande adversidade. Lembre-se, o Espírito Santo está nos acompanhando. Deus está ali naquela adversidade, mas Deus já está trabalhando. Talvez aquela adversidade que vai acontecer, ela vai nos deixar mais forte. Muitas das vezes o inimigo tenta até nos abater, tentando nos entristecer, meu amigo, porque a adversidade muitas vezes é para isso, para nos entristecer, e acaba ela caindo do cavalo, porque ela nos fortalece. Daqui a pouco foi Deus que estava aqui comigo. Pedro, quando estava preso naquela prisão, que o anjo entrou lá para tirar ele de lá, e o anjo tirou ele sem os guardas saberem. E quando ele vai passando pelas portas, o anjo vem vindo, e as portas, ao chegar, as portas já vão se abrindo. E ele estava preso lá. Ele estava preso lá, mas a Bíblia diz que ele estava tranquilo. Porque um cara que estava preso, pronto para morrer no outro dia, e ele estava lá, a Bíblia diz que quando o anjo entrou, era para ele estar desesperado. Mas a Bíblia diz que ele estava dormindo. O anjo me acordou. Ele vestiu, e ele foi saindo, e quando ele chegava nas portas, e os guardas estão lá. Depois chegava, as portas abriam, tranquilo, ia passando, e ele chegou na última porta, a porta de ferro, de bronze. E quando ele vai chegando na última porta, a porta se abre. E aí a Bíblia diz que Pedro orou para o Senhor. Ele ainda estava pensando, tudo que estava acontecendo ali, ele ainda estava pensando que era um sonho. Ele estava pensando que era um sonho. E de repente agora ele está na rua.
Aí ele diz, verdadeiramente, o Senhor entrou dentro da prisão e me tirou de lá. Aleluia. Aleluia. Nas adversidades dos filhos de Deus, ele acompanha de perto. E como Paulo diz, são momentâneas as tribulações. E nós devemos atentar para o nosso alvo, que é Jesus. As adversidades na nossa vida, ela acontece mesmo, não tem mais jeito. Por quê? Ela acontece por doença, através da família, e uma grande adversidade que acontece na vida do homem é a velhice. Porque vai chegando no final, a força vai diminuindo, a força vai se acabando. E ele não tem poder para voltar a filha de não, para voltar, não quer chegar. Não, nós vamos chegando. E é todos nós. Nós vamos estar cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Paulo chegou um instante, quando ele escreveu a carta, no capítulo 9, ele escreveu a carta a Filemão. E no capítulo 9, ele diz, Filemão, aqui quem está escrevendo sou eu. Agora Paulo, o velho, sem força. Ele estava dizendo que estava sofrendo ali uma das adversidades. Chegou ao velhice, ele já estava fraco, ele já não andava mais rápido, sua força estava pouca. Então, uma das adversidades é a saúde, é a idade, é o que? A adversidade é o tempo, né? É o tempo que está passando para todos nós. Mas o que nós temos que entender é que nós necessitamos, em meio a essas adversidades que nos atingem, nós necessitamos diariamente, e agora é por isso que essa lição tem nos aqui. Diariamente nós necessitamos da renovação do homem interior. Esse homem interior é o homem manual que Deus conhece. É o homem que Deus acompanha dia a dia, e é Ele quem vê. Eu, você, ela, ele, nós não conhecemos e não podemos conhecer o homem interior, ninguém interiormente. A vista que um dia Samuel foi na casa de Jessé, e chegando lá, Deus vai dizer para Jessé, Jessé, peraí, você está vendo o homem exterior, mas eu tenho um negócio com alguém aí, e eu conheço dele o interior. Eu sei quem é o homem interior. Então é Samuel. Aguarde, não é esse. Então Deus estava dizendo, eu conheço o que está por dentro. O homem interior, eu sei quem é, como ele é. Então Deus acompanha, né? Deus acompanha. O desgaste de tempo, doença física, como ela falou, é emocional, né? De força. A emocional, tem muitas vezes que a gente pode se deparar com alguém e ele começa a falar, por que está acontecendo isso? Mas isso não é uma blasfêmia, é porque o homem exterior foi abatido de tal maneira que às vezes no emocional ela conseguiu abater o emocional da pessoa, e a pessoa está com o emocional lá embaixo. Aí ele começa a chorar. Teve um dia que Paulo também aconteceu com Paulo, né? Mas ali não é blasfêmia. É o momento, né, em que, é igual Paulo disse, chegou um momento que ele achou que até a vida ia embora, meu amado. Até a vida ia ser levada, porque aconteceu uma diversidade tão grande que ele não esperava. E ele tinha certeza que aquela diversidade ali era coisa que eles não aguentavam, foi uma coisa que veio muito mais forte do que eles aguentavam. Mas eles se importaram, porque existe o homem interior guardado. João 14, irmão. Fica com a Bíblia na mão. João 14.
17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não ouviu nem conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse Espírito que está no homem interior, é esse Espírito que o mundo não conhece. É esse Espírito que o mundo não conhece. E é por isso que eles olham. Como é que você está ultrapassando essa luta aí? Você está ultrapassando essa luta aí? Você ultrapassou essa luta aí, irmão? Porque teve ali a ajuda do Espírito Santo. Eu ultrapassei a luta pela ajuda desse Espírito Santo. Porque sem ele, se a ajuda desse Espírito Santo, meu irmão, você poderia perder a cabeça. Eu poderia perder a cabeça e fazer aquilo que nem eu queria fazer. Mas a adversidade, eu posso fazer isso, agora chegou um ponto, a razão, aquela coisa. Mas o Espírito Santo vem e fala, dá força. E o Espírito Santo dá força de maneira que você sai daquilo dali grande. E quem olha diz, como? O Espírito Santo de Deus. Quem foi que te ajudou? Foi o Espírito Santo de Deus que te ajudou. Porque se não fosse ele, eu teria perdido tudo. Eu tinha jogado, como diz lá no mundo, eu tinha chutado o balde. Mas o Espírito Santo não deixou. E nem deixa. E o Espírito Santo está cuidando de mim e de você e continuará. E nos guardando. E cuidando de todos. Em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Olha o que eu acho. Versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. Paulo está dizendo, nessas tribulações, nós que servimos a Deus, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, muitas das vezes, a hora que está ultrapassando ali, nós temos um gozo de alegria. Há um gozo de alegria. Eu venci, eu estou vencendo, eu estou ultrapassando. Né? Paulo está aqui nos garantindo, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque nas nossas tribulações nasce testemunho. E na hora que nós estamos contando o testemunho, mas no final nós diz, mas Deus me deu vitória, mas Deus me estendeu as mãos e eu estou aqui. Aleluia. Efésios 3,16, irmão. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corporados com poder pelo seu Espírito, no homem interior. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corporados com poder pelo seu Espírito, no homem interior. É aqui, ó. É aqui desse homem interior. É o homem interior que Deus está de olho. É no interior que está a riqueza. É no interior. É no interior. Para que segundo as riquezas da sua glória,
vos conselho que sejais corroborados com o poder do Espírito Santo do homem interior. Aleluia. Em Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque se nós formos olhar para as adversidades que está nos abatendo, que está chegando até nós, e ela chega até nós como? Através da nossa família, no ambiente do nosso trabalho, do nosso convívio, no meio dos nossos, no meio dos inimigos. Então ela pode chegar, né? Mas o que é que nós temos que estar atentos, né? A esse poder, né? Na força do seu poder. Mas está batendo a dificuldade, certo? Está forte, está doída. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força desse poder é muito grande, porque há poder desse nome. Colossenses 6, Colossenses 1 e 11, nós percebemos, Colossenses 1 e 11, que o crente sofre as adversidades, as provações, e às vezes a pessoa faz esse crente que sofre tanto, é crente mesmo. E quando ele sofre, é tribulação, Monivaldo. Que essa sofre tanto, será? Tem gente que não tem discernimento, faz essa pergunta. Ainda bem que os jovens fizeram, mas será? Quando nós olhamos para a Bíblia, Manuel, aquele que está sofrendo a adversidade, e ele está ali, esse aí está mais forte. Esse aí está cuidando de quem? Do homem interior dele. A adversidade está ali batendo, mas o interior está intacto. Vocês vão, só a parte A. Corroboramos em toda a fortaleza segundo a força da sua glória. A nossa fortaleza. Corroborados com a fortaleza da força da sua glória. A força nossa, ela está no Espírito Santo de Deus. Vai chegar a adversidade que nós vamos querer até bater, usar a mão, usar o braço. É a adversidade, é a provocação, é a adversidade, é a provocação. E aí o que acontece? Se você não tem ali, se você não vem ali fortalecendo esse homem interior, vai embora, perde tudo, vai embora. Mas quando você fortalece o homem interior, você passa aqui dali tranquilo. Foi no ano de 2015, chegou um cara e cuspiu na minha cara. E não foi uma não, outra. Tá. Olhei, não segurava dele, não fiz nada. Ele faleceu. E eu ainda fui internar ele no hospital 2 vezes. Fui internar ele 2 vezes. Aí ele chegou a falecer. Então, uma coisa dessa termina. A gente não resistindo. E é por isso que a solução está com a gente. Nós não sabemos como vai ser a diversidade. Como será essa diversidade? Muitas vezes ela acontece com um filho, a menina dos olhos, do chefe de família, e ele pega pesado.
diversidade do pai e da mãe é construída. E todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, eu acho que é uma coisa tremenda. A diversidade dos crentes está aí. Todos nós temos problema na nossa família. Com a diversidade que ela gera, bate justamente no filho. É para quê? Você quer entrar na igreja? Se os seus filhos, ela está segurando. Você só simplesmente uma diversidade. Simplesmente uma diversidade. Deus está te fortalecendo. E Deus está no controle de tudo. Deus é tremendo. Toco 1. A diversidade externa são uma incontestável realidade. Ela está em Romanos 8, 22. Vê só isso aí, irmão. Romanos 8, 22. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior da sua vida. É através disso. Através de quem? Muitas das vezes a renovação, sério, que acontece na nossa vida, foi através de uma diversidade que aconteceu no nosso exterior, na nossa vida cotidiana. E aí ela fortalece-nos na fé, no homem interior. Olha, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto adoratório. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito a adversidades na vida, segundo Coríntios capítulo 5. Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior. Nós falamos aqui. O sofrimento do homem exterior. Ele vai acontecer. O fortalecimento do homem interior. Isso nós temos que buscar. Esse fortalecimento é nós que temos que buscar. Em oração, em jejum, fazendo a obra de Deus, indo para a casa do Senhor. É onde nós achamos o verdadeiro alimento. O pão que sustenta o homem de pé. É o pão que desce do céu. É a palavra de Deus. Aleluia. O fortalecimento do homem interior e os desafios atuais, como forças externas, que tentam esmagar da nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado, ele pode resistir a qualquer tipo de ataque. Aquele que está com o homem interior intacto, firme, ele está ali, vem a adversidade, né, Manuel? E ele passa por ela. E quem olha em volta, fala, mas como é que ela aguenta? Como é que ela aguenta? Aguenta porque o Espírito Santo está fortalecendo o interior do homem, o interior da mulher. E aí ele ultrapassa, né? A qualquer ataque das trevas. A experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da sua vida espiritual. Nas suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças. Nós já falamos aqui. Tribulações que ele não poderia suportar. Ele poderia chutar o balde, mas ele passava por elas e tal. Chegaram no fim e ele contava. E vê que naquele naufrágio que nós estávamos falando, lá no final, ele que foi acender a fogueira para esquentar o frio que estava aqueles que saíram nadando do rio. Ele que acendeu a fogueira. Todos estavam lá olhando, mas ele saiu. Paulo saiu, foi lá assim, e ainda a vibra pegou ele. E todos que estavam de volta só aguardavam ele morrer. Mas aí no final, nós estamos vendo Deus na vida. Deus na vida do Senhor. Passar por tudo isso. Quem esperava, olha, foi só a hora do mar. Mas nessa Bíblia agora ele não vai salvar não. Mas o homem que está intacto no seu interior, não tem vírus que possa morder, ficar e matar. Não tem vírus. Não tem quem vai desanimar. Não tem quem vai destruir. O homem interior está fora. Como Paulo estava lutando. A vírgula morreu. Paulo estava de pé. Toda a gente queria morrer.
Então, no final da tribulação, é o testemunho. É você olha e você fala, não, peraí. Eu passei por isso aqui, Só foi Deus mesmo. É como Deus diz, não, essa porta abriu, eu estou aqui fora. Realmente, agora eu entendi. É Deus mesmo. É Deus, não tem mais coisa que Deus. Então, às vezes, nós passamos por essas tribulações, e é isso que essa lição quer nos trazer. Que nós devemos fortalecer o nosso homem interior. Então, o homem interior forte, o nosso coração, barreira, adversidades, as forças, a ponto de perder a esperança da preservação da própria vida. Ainda podemos ler menções do apóstolo em prisões, ações, apedrejamentos, perseguições, fadiga, tudo isso aqui Paulo passou. Está falando ali, ele vai levar um tempo para falar só daquelas ali. Sede, frio, nudez. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão a tribulação. Não vamos ler, basta lá em Timóteo 3:12. E também é um alerta para todos nós. Essa lição quer nos preparar, deixar preparado. E uma coisa que ela está nos deixando com a certeza é: olha, Jesus, o Espírito Santo, Ele está cuidando de nós. Está cuidando de nós. Você vai passar. Será que eu vou passar? Vai passar. Mas tenho certeza, você vai atravessar para o lado de lá. Padecerão as suas perseguições que estão indo embora. Muitas das vezes, o que nós temos que atentar, né? A vontade, e acontece muito, mas é aí a hora que o interior ele está um pouco abatido. Não vai mais não. Chega, vamos parar, vamos ser. Não. Orar, ir para o culto. Porque você querer você ficar com o interior fraco, não vem para a igreja. A cada dia que você não vem para a igreja, aumenta a vontade de não vir mesmo. E tem outra. Quando chega um tempo, o homem interior está tão fraco que você fala, aí chega um ponto que você diz, não vou mais. E aí perde a batalha. Como que nós vamos vencer essa batalha? Fortalecendo na fé, juntamente com os irmãos, aonde há os testemunhos e aonde há a palavra de Deus. É ali que nós somos fortalecidos. Por isso, o texto bíblico nos diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. Seres algo de pouco valor. É isso? É algo de pouco valor. Isso é uma declaração que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais. É por isso que os seres humanos são frágeis. Nesse aspecto, está lá em 2 Coríntios 7, o homem exterior, por esse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estava vendo no mundo, a igreja é tida como um corpo estranho. Um corpo estranho. Quando ele entra no organismo do ser humano, o organismo começa a atacá-lo de maneira a expulsar aquele corpo estranho. E a igreja é um corpo estranho no mundo. E ela, sendo esse corpo estranho no mundo, ela vai sofrer os ataques. Esses ataques, né? Os seres humanos. E nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre os ataques por causa da cruz. Mas glória a Deus, se você sofrer o ataque por causa da cruz. Ele está isso daqui nós somos. Agora tem sofrimento, nós temos que entender que é por causa da cruz. Nós temos que entender que há sofrimento que é o camarada que busca. Que é por causa da cruz, mas tem o sofrimento que é porque o cara busca.
o calabouço, e aí ele vai começar a sofrer o quê? As adversidades vai bater nele, mas foi o quê? Foi ele que foi atrás. Não foi porque ele quis levar a vida reta, não foi porque ele quis levar a vida servindo a Deus, não. Foi porque ele foi atrás. Vamos colocar aqui algo prático. Aquela cantora evangélica que está presa. O que ela tinha de querer cantar um hino no dia que todos decidiram destruir o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal? Ela foi cantar um hino lá para quê? Não, aí agora ela está presa. Ela está presa por causa do Evangelho? Não. Ela está presa porque ela foi lá que ela queria que destruísse mesmo o Congresso Nacional, ela queria que destruísse lá. Então estamos aqui para julgar ninguém. Mas ela foi buscar com a própria mão. Se ao invés de ela ter ido para lá, naquela manifestação para destruir, ela tivesse ido cantar numa esquina na rua, ela estava lá sim. Aí sim. Mas ela procurou. Então, aqui é por causa da cruz. Nós temos que ter cuidado que nós pegamos um problema com a nossa mão. Agora, quando nós pegamos um problema com a nossa mão, aí nós temos um problema nosso. Mas quando a adversidade vem, porque nós servimos a Deus, porque queremos viver retamente, o Espírito Santo nos dá força. E nós atravessamos do outro lado, cantando o hino da vitória. E existem duas palavras que diferenciam a adversidade que ela fez aqui diferente. O próprio Deus responsabiliza e capacidade de a gente para atravessar qualquer que seja a tempestade, porque ele vai avançar conosco. Então isso chama adversidade. Agora, no caso disso aí é consequência. Não é adversidade, não é reclamação, não é nada. Consequência do seu próprio Deus. E quando é consequência, não é Deus que tem. Você que agiu da sua forma, você que ultrapassou as leis, as regras, quebrou regras, né? No caso dela, ela quis desafiar a própria lei, mas ela mesma sofreu as suas próprias consequências, os seus próprios erros. Consequências é sintomas dos seus próprios erros. Adversidades são provações promovidas por Deus para capacitar, para ensinar, para amadurecer, para fortalecer. E aí a pessoa acha, não, Deus vai dar para você, Deus fala no controle, você resolve aí as coisas. Resolve essa coisa. Porque eu quero sofrer ataques por causa da cruz. 2 Timóteo 2, 9 e 10. Aí é a palavra de Deus. Né? Mesmo o exemplo do apóstolo, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega. Nós vemos Paulo com o sofrimento, os açoites, mas ele não nega. Ele está firme, firme e firme. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. E ele reconhece. Voltando só nesse assunto aí, não? Para ver que a vida de Jó balançou. Mas Deus estava aqui. O inimigo quis pegar ele e fazer, mas Deus está aqui. Acontecer, vai ser até um ponto. Daqui a pouco eu vou restaurar tudo isso daí. Você às vezes está passando por uma luta, uma diversidade, e Deus está querendo, não, só um pouquinho. A Deus só um pouquinho, você tem que ir. Isso aí eles vão entender que eu sou Deus. E o que eu posso fazer na sua vida? Eu vou fazer na dele também, ele vai entender. E aí, Deus entra no corpo dele. Só percebe que aí Jesus vai falar com Pedro. E Jesus sabe que era aquele diálogo com Pedro, e Jesus tem com Pedro, rapaz, Satanás queria se dançar com você. Ele estava dizendo, ó, Satanás queria fazer com você o que fez com Jó. Mas aí você vê a fortaleza. Aí Jesus não deixou, porque sabia que ele não ia cantar. Jó aguentou, ele não ia cantar. Aí Jesus falou, ó, Satanás queria se dançar com você. Fazer com você o que fez com Jó. Aí perdoou para Jesus, porque não deixou. Deixasse.
você mais daquilo que você pode suportar. Eu não vou deixar lá no peito. Não deixei e nem vou deixar. E conhece as suas fraquezas. E ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. A sua vida está a serviço do Mestre em favor dos escolhidos para a glória de Deus. Cônscio da sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. 2 Coríntios 4, 16. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é da perseverança. Seguindo, eu tenho algo. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua acerca disso. Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre a aflição do homem e o poder de Deus estão assim representados: atribulados, mas não angustiados. A tribulação bateu? Eu não estou angustiado. Significa que, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Quando nós olhamos para a nossa luta, né? Vem cada luta, cada uma adversidade, né? E nós não somos desanimados, não somos esmagados, né? O crente não se desespera, perseguido, mas não desamparado. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado, abatido, mas não destruído. Mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Aleluia. O texto ensina que, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. O Espírito Santo está sempre ali, nos acompanhando, preparando a saída. Você está entrando ali no deserto e Deus está preparando lá no final o túnel aberto para nós passar. Quando nós entramos no deserto, Deus está preparando a saída. Deus sempre provê um meio de escape. O nosso Senhor nos teve êxito sobre a morte. E mesmo, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de guardar a bem-aventurança e a esperança em Cristo. Tito 2,13. Leia, irmão. Tito 2,13. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o nosso Deus. É aguardar a bem-aventurança. Depois de vendido. Tá? Depois de vendido. Depois de Timóteo. Só de receber. Nós estamos no foco do sofrimento exterior. Morreu, especificamente. A esperança do crente. Na Escritura,
contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Está do lado, vamos ficar no olho agora, né? E nós vemos agora essa representação que termina em Tito 2:3. Então nós podemos perceber, irmãos, essa lição, ela nos alerta para os acontecimentos. Vai acontecer, vai chegar, né? Isso é 2 Coríntios 4, versículos 7 em diante, eu vou ler. Para mim adiantar. Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós vemos, irmãos, que aqui na nossa lição, você vê que a foto tema é um vaso com barro, um vaso sendo feito pelo oleiro, né? Mostrando que ele vai fazendo o vaso e para o vaso ficar bom, ele tem que passar lá no fogo. Quanto mais ele é queimado, ele vai passando por aquela temperatura forte, o vaso vai ficando preparado. É isso que a lição que queremos fazer. Muitas vezes, este fogo, muitas vezes essa diversidade, né? Ela vem nos trazer essa fortaleza de estar de pé, servindo a Deus. Temos esse vaso não. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Nós não estamos desamparados. Estou perseguido, mas não está desamparado. Calma, calma. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, o nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim como Jesus sofreu, nós também vamos sofrer. E a palavra sabe que eu vou dizer, tereis aflições, eu venci. Vocês também vão vencer. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. O crente falece, aí fica o testemunho. Fez a obra de Deus. Ganhou alma para Jesus. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Não cremos também, por isso também falamos. 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, é o 16, se renova de dia em dia. É de dia em dia. É todo dia. Se nós não renovar esse espírito todo dia, é por isso que nós temos que estar atentos. Todo dia nós temos que renovar esse homem interior. Porque senão nós não vamos suportar. Nós não vamos conseguir. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que Paulo vai dizer? Que essa tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, como nós tínhamos ouvido aqui. 5 minutos. A renovação interior, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua ao homem interior e capacita o crente a perseverar a vida afastada do pecado. Assim, apesar da fraqueza, do sofrimento exterior, nosso interior, contudo, se renova
dia em dia. É dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Então essa renovação dia a dia é que qualifica, é que dá o aval para o crente não desfalecer. A luta vem, tenta até nos abater, mas aí o que acontece? O homem interior está intacto, ele não desfalece. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor de Deus. O eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, comparado ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. É rápido. A luta vai passar rápido. É passageiro. Mas o que nos tem preparado é uma glória eterna. É um lugar eterno. E eu começo a imaginar quando eu chegar na glória. A Bíblia diz que vai ser louvor o dia todo, louvando e Jesus Cristo no nosso meio. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, que nós falamos agora há pouco, impulsionando a prosseguir. Que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar a tribulação. Ele é capaz de suportar, ela se renova. Quando ele suporta, ele percebe que ele teve a ajuda do Espírito Santo, que ele percebe que não, eu passei, e aí o que acontece? O homem interior, ele fica maior. E nós sentimos, e quando o homem interior, irmão Zé, ele está intacto, ele está grande, nós sentimos vontade de vir para o culto. Sentimos vontade de vir. Você começa a falar, não vou para o culto não. Não, amanhã, não, eu não vou participar desse congresso aí não. O interior está se relaxando. E é o perigo. É o perigo. Porque o alimento desse homem interior, o alimento desse homem interior é a palavra de Deus. É o ajuntamento. É ouvir o testemunho dos irmãos. É ouvir a palavra de Deus. Não vou? Então, portanto, vai ser necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, é a lição que quero nos ensinar. Essas lutas, elas não veio para nos abater. Essa luta veio para nos ensinar, para nos provar que temos o Espírito Santo dentro de nós, e damos força. As adversidades estão batendo aqui no homem, mas dentro de nós tem um ser forte, corajoso, que serve a Deus, que crê nas promessas, que crê, que tem um alvo. Eu posso passar por essa luta, eu posso até morrer aqui agora, mas eu morrendo aqui agora, e era assim que eu preciso fazer. Era assim que nós vamos fazer. Você vai me matar agora? Vai matar. Se você matar agora, eu vou encontrar com Jesus mais rápido. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Isso aqui é uma fichinha, galera, o que Deus tem preparado para todos nós. Isso aqui é nada, essa luta, as adversidades do mundo tenta nos colocar, e essas adversidades ainda assim nos abatem, é pequena para o que Deus nos preparou para todos nós. A visão da eternidade, fortalecida em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que veem são passageiras, são temporárias, e as que não se veem são eternas. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis. Nós temos visto ali em Colossenses 2.
exercício da fé bíblica e com uma importante preocupação para o crente não desfalecer nas tribulações. Nós não vamos ler, é uma pena. Mas nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Nós estamos aguardando a eternidade. Nós estamos aguardando a eternidade, e ela vai chegar. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 3. O desafio de hoje. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual. 2, que é a cultura secularista. 2, o relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa fé espiritual. É o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Nós não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja dos que não aceitam a doutrina. Não tem como. Não tem como. A batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual nesse mundo. Pronto. A Escritura diz que Satanás é o Deus que se segue, e é nele que nós estamos. É ele que é o Deus desse mundo, o que está aí. E a igreja está aqui, e nós estamos aqui, né? E que o mundo jaz no maligno, já está nele. Por isso, a nossa declaração de fé real foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. E é com essa arma que o diabo e os seus agentes ainda seduzem as pessoas desse mundo. Outros seus espíritos malignos têm a capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Está em escravidão. Por isso a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, mas contra o demônio. E certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra esse lado do diabo, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica do Espírito. Nós tivemos, para terminar, nós tivemos aqui sobre Ana, ela buscou e ela estava lá. O Salmo 72, versículo 13, que vamos terminar aqui. E eu lembrei aqui de um versículo que eu quero deixar aqui para nós finalizarmos essa lição. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as mãos na frente. E nós vemos também em Lucas, quando os discípulos estavam abatidos, né, a caminho de Emaús, tristes, desanimados. E é nos mostrando, né, esse Espírito Santo, esse Jesus, em busca, que ele está sempre acompanhando de perto, né? E Jesus acompanha eles, e Jesus começa a falar com eles, de modo que lá no final, eles vão entender que era Jesus. E um vai falar com o outro, enquanto ele abria, enquanto ele falava que a Escritura não havia os nossos corações, e eles foram renovados. No partir do pão, foram renovados e voltaram para Jerusalém, proclamando que Jesus havia ressuscitado. Que Jesus estava no Espírito Santo, é nos renovando. Essa é a nossa Deus, todo dia, para nós ultrapassarmos todas essas adversidades e lutas que este mundo
Mas, muitas das vezes, talvez nós nem percebemos, mas a grande luta e a grande diversidade que acontece na nossa vida é para nos alertar e nos deixar mais firmes e servindo mais a Deus, caminhando mais e o nosso homem interior mais forte para suportar as provas que estão por aí. E Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Eu tinha falado que eu ia ler um versículo, Lucas 10, 20, só para Lucas 10, versículo 20, que é para sintetizar toda a nossa busca aqui e aonde tem que estar a nossa alegria. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitos, mas não vos alegreis, porque se vós sujeitam aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Essa é a alegria do crente que serve a Deus. É a alegria de ter o nome escrito no livro da vida. E naquele dia, quando abrir o livro, se achar o nosso nome, seu nome, o meu nome, o nosso nome ser chamado. Amém? Que Deus abençoe Jesus, eu vou passar aí um pouco. Está realidade. Que hora que é 10 e 20 que tem que acabar? Tá? 10 e 20? Ah, então não foi muito longo, não. Só passei 5 minutos. Passou o quê? Só passei 5 minutos. Mas não, faz. Irmãos, quem tem esse dinheiro, na legal, está à vontade para guardar, né? Quem não trouxe, vai para o ano que vem, não esquece, papel da parte que também não tem, entendeu? Não, vai para mim. Mas, você pergunta? Essa pergunta, irmão, na verdade, a gente não falou isso aqui, mas na verdade as perguntas, geralmente, quando a gente pagava aula, o pastor fazia um resumo de todas as 3 classes, que tinha 3 classes, né? Fazia um resumo geral de todas as classes. Mas você pergunta ou você fala, irmão, você não fala comigo? Vai fazer? Pergunta? Tá bom. Primeiro, qual exemplo podemos contemplar na vida do apóstolo Paulo? Que exemplo, né? Para contemplar do apóstolo Paulo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não conseguiu, por tão pouco levou a fé. É um exemplo forte, né? Mesmo Paulo passando ele passou, Paulo foi feito, foi fiel à sua chamada. Não é verdade, irmão? A gente acha que Deus é Deus, que ele Deus é do livro, mas é Deus que não me deu alguma coisa. Eu não me dou menino do fogo, eu não nem Deus vai ser Deus. Número 2, o que a Bíblia enfatiza a respeito do Espírito Santo? Uma série? O que a Bíblia enfatiza a respeito do Espírito Santo? A Bíblia enfatiza o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Nossa, se isso é nós já ninguém sai, né? Se nós estamos precisando do Espírito Santo, a gente não tem ideia. O Espírito Santo é combustível que mantém em atividade. Número 3. Que contraste o apóstolo Paulo faz para apelar ao exercício da fé bíblica? Mas o contraste vai ser sempre mais ainda, né? Que a gente usar, né? O contraste o apóstolo Paulo faz para apelar ao exercício da fé bíblica. Ele contrasta as coisas visíveis com as coisas invisíveis, as temporais com as eternas. Número 4. De acordo com a lição, o que o Espírito da Babilônia nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Isso é o que o Espírito da Babilônia diz, o pecado. O que a Bíblia nos alerta a respeito da nossa luta? A Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os demônios, para a Efésios 6:12. Amém? Amém. Então, eu quero entender, levanta a mão. Vamos lá, levanta a nossa mão para Deus. Você não tem a fé, não, boa, né? Mas esse por Deus, pelo meu Pai, que cuidado com Jesus, na luta, para que eu mostre para vocês, Pai Santo e gratificante, meu Deus. Então, nós temos um Pai Santo, que nos ajudar cada dia, que se me assim, Pai amado por Deus. Obrigado por tudo para ter que trabalhar na nossa vida. Amém. Vou tirar uma foto lá para a
Entendeu? Bora sair na foto.